Salve, salve galera, mais uma edição do Podcast aqui, no estúdio do Podcast, em pleno Festival Interlagos. Estou aqui na companhia sempre de Guilherme Longo, com o Fausto Macieira, Felipe Mota. Hoje a pauta é resenha, história, causo. Não tem um assunto específico aqui de motociclismo. A gente vai passar pela trajetória de Fausto Macieira e abordar algumas das suas histórias de perrengues, digamos, tretas, bebedeiras pra cá. Exatamente. Bons momentos também. Né? Exatamente. Não me deem mal a vida inteira, né? Mas então... Aliás, tinha que ter uma cerveja aqui pra acompanhar essa resenha hoje, né? Exatamente. Que maravilha. O ponto hoje é trocar ideia. Já tivemos aqui uma abertura um pouco mais descontrolada do que o normal. Mas, Fausto, vou começar com uma pergunta que remete às suas origens no motociclismo. Como é que você veio parar nesse mundo, cara? Sempre gostei de moto, né? Eu tinha fotos de assim, com 1 ano, 2 anos olhando moto, sentado em moto e tal. E meu pai não queria me dar uma moto, né? E eu queria uma moto, meu pai não queria me dar e tal. Eu não tinha dinheiro para comprar. E aí eu resolvi trabalhar, né? Comecei a trabalhar e o meu primeiro emprego foi de menor aprendiz numa revenda Yamaha em Copacabana, que está lá até hoje e continua Yamaha, mas não é mais Yamaha moto, é Yamaha musical, né? Mais motor. Mas tem tudo a ver, né? Porque é tudo arte, né? E a Yamaha também é excelente nessa área, né? E eu comecei de menor aprendiz lá, limpava chão, limpava as motos, era a melhor coisa, né? Levava tanque amassado para desamassar, era meio faz tudo. E aí juntei uma graninha e vi uma moto muito ruim, muito velha, e uma moto grande, era uma Panther 350, uma moto que nem fabrica mais. Aí meu pai olhou e falou, vai dar ruim, né? Garoto, 14 anos para ter uma moto enorme. Aí ele, em conjunto com um amigo dele, que era o dono da loja, eles fizeram uma parceria lá e me deram uma Yamaha FS 150, ano 1972, que foi minha primeira moto. Já era azul, cara, já era azul, então essa trajetória minha está muito ligada com a Yamaha. E de lá, a gente tinha uma casa em Petrópolis naquela época. Naquela época, estudante tinha férias de 3 meses, né? Agora não tem, acabou essa moleza, né? Acabou. Dezembro a março, né? Depois do carnaval. E aí a moto ficava em Petrópolis. E chovia muito em Petrópolis, vocês já foram, chove bastante. E quando a moto chegou, meus pais não tinham chegado e eu queria andar na moto. E não tinha, tava chovendo. Aí eu arrastei os móveis da sala, tinha uma sala grande. Fiz um circuito, fiz um 8 na sala. Então aquela história de andar em Mônaco é tipo andar de bicicleta na sala, você fez de moto. Quando a minha família chegou, eu fiquei 1 mês, 4 fins de semana sem andar. Mas não marcou, assim, mas foi mais porque eu não conseguia organizar de volta os móveis como era. Mas aí de lá pra cá minha vida mudou e conheci uma opção de gente que gostava de moto também. E depois eu comecei a competir e aí os caminhos foram se abrindo. Começou a competir mais ou menos em quanto? Só pra gente entender a época da... Comecei a competir pelo menos década. de cinquentinha, né? Com essa FS1, que era... Depois ela foi destruindo, né? Ela tinha 5 marchas e quebrou a segunda e a quarta. Aí em Petrópolis... Pô, O nosso Ayrton Senna das motos, hein? Petrópolis é meio ouro preto, né? Meio sobe e desce. E, pô... Era que não tinha segunda, era de primeira para terceira, né? Sim. Então era primeira para terceira. Então a moto destruiu, tem as fotos dela assim, inacreditáveis. A moto foi destruindo inteira, destruiu o chassi, destruiu o motor. Mas ao mesmo tempo eu fui gostando, corri de cinquentinha, no motocross era força livre, era rachão. Mas né? desculpa, que época que foi? Isso foi em 73. 73 foi a minha primeira corrida de 50. Um ano depois de você ter sua primeira moto. Com 15 anos. Aí... Depois, em 74, minha irmã namorava um rapaz que os irmãos corriam de moto, tarará, eu comprei uma moto de competição. Acho que primeiro eu comprei a TS 185, mas aí eu comprei uma Yamaha MX 125. E o seu pai no meio dessa história toda? Porque se ele não Meu queria... pai tolerava, né? E não tinha jeito, eu Tava trabalhando, se virando. Começando, me virando, né? Fiz por merecer minha primeira moto. Aí comprei essa moto de competição da Yamaha. E fui pro Brasileiro de Motocross em 1974, abertura do campeonato. E os caras eram Nivanor, Botter e Moronguinho, que eram os caras que andavam muito. E eu tinha uma moto muito braba, que esse meu cunhado, o irmão dele, tinha recursos, então botou a suspensão braba, botou um motor bom. Assim, eu larguei nas primeiras posições e era uma poeirada danada, não tinha irrigação, era motocross. Aí eu tomei um capote e, porra, todo mundo baralhou as motos assim. Aí levantaram e eu fui o primeiro a cair, né? Teve que esperar todo mundo tirar a moto. Aí eu olhei e falei, teve um que quebrou o amortecedor. Eu tinha um amortecedor Cone na época, era porra. Aí eu olhei, subi na moto, sentei, era o meu que tinha quebrado. Aí minha primeira corrida durou uma volta, mas ainda assim, meu pai foi, minha família foi, eu conheci o Nivanor Bernardi, sabe? Foi bem legal, e de lá pra cá as coisas
foram se abrindo, as portas foram se abrindo, o motociclismo é uma irmandade, como é o automobilismo, acho que o Mas é diferente. Desculpa, Eu acho que Fausto, é mais ainda. desculpa te interromper. Não, a gente pode está falar muito muito. encantado aqui no festival de Interlagos, porque eu sempre gostei de moto, especialmente MotoGP, ponto. Tem uma história que não dava certo em duas rodas desde a bicicleta, que nem vem ao caso contar aqui. E aí a minha mãe me fez prometer, ó, você não anda mais de bicicleta, você não anda de moto e você não anda de cavalo. Você vai se matar. Que eu era realmente um pouquinho atrapalhado. Muito viajante, então dava umas pescadas. Eu sofri um acidente de bicicleta meio sério, mas nunca me machuquei. E agora, com o podcast, a gente está se envolvendo mais nesse mundo duas rodas, no motorsport.com. E é uma tribo diferente, é uma tribo mais especial, cara. Assim, É um pessoal mais unido, mais apaixonado. é mais unido e para mim fazendo uma comparação que eu não sei até se os motociclistas vão gostar ou não, para mim é um meio termo entre o automobilismo, que é uma tribo legal pra caramba, sempre foi a minha tribo, e o surf a motocicleta eu acho que fica no meio, essa competição, essa ousadia, mais um way of life, um jeito de viver mais alto astral, assim, é mais positivo. Tem a competição, mas, pô, você anda aqui, é diferente de um evento de quatro rodas, assim, de carro. Eu tô muito, muito impressionado, cara, e eu acho que você sintetiza isso, pela sua paixão, pelo seu astral. Você vê fala aí, o Fausto Eu brinquei Fausto na gravação do Motocross, ele é o prefeito aqui do festival essa semana. E comparando ao surf, é o Kelly Slater das motos, entendeu? É muito legal, é apaixonante, cara, é apaixonante. Eu acho que, pegando essa tua comparação, eu acho que a moto ela reúne o melhor desses dois esportes, né? Porque no automobilismo, nos esportes a motor, tem muito daquele que tem recursos familiares, que é próspero e consegue ter um equipamento melhor. No surf já não tem tanto isso, mas o surf tem um outro aspecto que não tem no motociclismo, que eu acho que é o estrangeiro, o Howley, chegar num ponto assim, as pessoas, não vai entrar, blá, blá, blá. No motociclismo, quando chega um piloto ele novo, é abraçado. um garoto, pô, vem cá, emenda ali, ó, vem de terceira que vai ficar bem, vem de quarta, sabe? Há um entrosamento e há um incentivo no motocross estilo livre, especialmente porque não é uma competição contra o outro, sabe? É de manobras. Então, quando o piloto acerta uma manobra, um backflip, uma manobra difícil, os outros que são concorrentes deles aplaudem, sabe? Não tem essa sensação de que você está sendo desafiado, sabe? Pelo contrário, se você fica satisfeito e te estimula a ir além no seu repertório de manobras. Desafiado construtivamente para que você consiga melhorar o seu repertório. Não à toa na gravação do especial de motocross, inclusive pra galera tá disponível aí no YouTube, deem uma olhada depois. O Wellington Garcia falou, né, sobre como que a galera aprendeu e abraçou, né, a chegada do Carlos Campana, um campeão mundial de motocross espanhol, que veio se aventurar aqui no Brasil, e ele falou o tanto que a galera aprendeu com ele. O nível do motocross brasileiro cresceu muito pela chegada dele. Anos atrás você falou também, né, os estrangeiros que vieram nos anos 80. Então é isso, é uma comunidade grande, uma comunidade que se abraça mesmo, que não à toa a gente está vendo aqui gente do país inteiro, né, num festival que não está limitado só a galera de São Paulo. Vamos começar a pimentar essa história, porque o Fausto deve ter umas histórias excelentes. Como ele disse, já me dei bem também, mas deve ter umas bagaceiras boas. Mas antes da gente chegar nas histórias do Fausto, a vida como comentarista começou quando? Essa coisa de se envolver como comentarista de motocross e de MotoGP. E pegando o gancho, já explica de onde que surgiu o BRA, Fausto. Pois é, a minha vida é AC e DC, né? Antes das competições e depois das competições, né? E trabalho de comentarista, que não era um trabalho, era uma forma de divulgar, porque na época eu andava razoavelmente bem, não saía nada em lugar nenhum, continua sendo difícil, porque é o país do futebol que abafa muitos outros esportes. Aí eu comecei a escrever sobre as corridas que eu participava e aí consegui trabalhar em jornal, trabalhei na Última Hora, trabalhei no Globo, trabalhei no Jornal Brasil. Trabalhei não, colaborei na revista Manchete, na Manchete Esportiva, em vários órgãos de imprensa, falando das corridas e tudo mais, porque não tinha nada, né? E depois que eu parei de correr, eu fiquei meio afastado, mas sempre tive moto, sempre fui motociclista, não precisa competir para aproveitar o motociclismo plenamente, né? São várias facetas, né? Que todas são interessantes. Aí eu abri uma loja de acessórios de moto e patrocinava um piloto. Aí eu voltei a escrever, porque quando parei de correr, parei de escrever, né? Não estava mais correndo, perdeu o sentido um pouco. Depois, com essa loja, que era a PRP, o ateliê do motocross, que era engraçadíssima a loja era divertidíssima, cara, era um atendimento diferenciado.
E eu tinha um sócio que entrava com capital e eu entrava com trabalho. Ele nem sabia onde era a loja, né? E eu fazia toda a parte executiva, nós somos amigos até hoje, ele corria também. E aí começou, aí o João Mendes, aí eu voltei a escrever. E a gente fazia uma troca por anúncios da loja, eu voltei a escrever na Dirt Action, que estava começando, é uma revista especializada em motocross, minha origem é o motocross. E aí o João Mendes, que tinha um programa no Rio de Janeiro que era famoso, pioneiro, Bike Show, que foi era um programa no canal aberto, né? Um programa de 1 hora falando sobre motos no canal aberto. A gente tinha um orçamento muito pequeno e o João, um personagem, fez vários Rally Dakar, é um personagem meu amigo desde a época das competições, porque ele também corria. Aí ele me chamou, pô, a gente vai reativar o Bike Show e tal, não sei o quê, e você quer fazer? Ele comprou um horário, como o Luciano Huck começou, né, comprando um horário. Sim. E ele tinha 2 horas de programação e ele preenchia com uma corrida de carro, fora da estrada de carro, off-road, e tinha um pedaço que era o Bike Show, que era um programa de meia hora. Ele falou, pô, você quer apresentar o Bike Show? Eu falei, cara, nunca fiz nada assim, né? Era uma pessoa introvertida antes das competições, mudou a minha vida, a competição mudou a minha vida. Inclusive no âmbito da comunicação, tudo era em função das corridas. Era tudo para divulgar, eu queria ser um veículo para divulgar o motociclismo, e não o contrário, eu não queria usar o motociclismo para me promover, sim. sabe? Então, aí ele me chamou, eu falei, pô, será que vai dar certo? E a gente tinha um orçamento mínimo, então tivemos várias aventuras nessa época, era na CNT Gazeta, depois virou Organizações Martinez, era bem fundo de quintal, né? Eu fui visitar o canal, entrei no canal errado, entrei no SBT, achei que, porra, agora vai ser legal. Não era, né? Não era lá, era em outro lugar. Mas aí a gente tinha esse horário e o João, pô, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, pô, eu vou fazer o rap, que é o que eu faço, né? Fazia nas corridas, que é um ronco de 2 tempos. Saindo de um relevê, tu bate no relevê, joga uma segunda para terceira, chama na embreagem e sai numa roda. É a manobra clássica do motocross, que é divertido, dá uma entortada no salto e tal. E ficou, né? Então o dia que eu morrer, vão falar assim, pô, morreu aquele velho que fazia é o que vão falar, o que vai ficar da minha passagem pelo planeta, mas... Não, vai ficar muito mais. Tá sendo muito, assim, pra mim, muito interessante, sobretudo descontraída, divertida e como eu te falei antes, é uma forma de promover o motociclismo. É isso que eu tento fazer nas revistas. Escrevi um livro sobre a história da motocicleta, que, pô, a gente lançou várias vezes, lançou em fascículos nas bancas. Então, eu acho que eu dei uma contribuição, por pequena que seja, para fortalecer o motociclismo num país que tem o futebol como seu maior e melhor esporte. Não sei se é o melhor, mas continua sendo o maior. Não, e querendo ou não, a divulgação é importante, né? A gente conversou sobre isso, né? Visibilidade é tudo. Então, você ter um meio de tornar isso conhecido para as pessoas é importante para todo mundo, né? Porque os pilotos vão poder buscar mais patrocínio, as modalidades vão poder buscar uma transmissão, etc. Então, esse trabalho que você tem feito é fundamental para ajudar no crescimento, não só do motociclismo no geral, mas das competições brasileiras mesmo. Eu queria pegar agora o rumo cronológico de volta. Teve a história da loja, você contou como surgiu o BRAP, né? Enfim, toda a cronologia de você enquanto formador de opinião e multiplicador, né, de informações sobre motos e motociclismo. Como é que você manteve esse trabalho de comunicação junto ao prazer pelo motociclismo? Ou seja, você parou de correr de maneira competitiva, mas segue andando de moto e tudo mais. E dali, como é que você foi parar nas transmissões de MotoGP, Fausto? Pois da CNT, a gente fazia o Sport TV no Rio de Janeiro, né? Então, o João é uma pessoa que ele tinha um estúdio, ele é arquiteto, ele é multifunções. E ele está muito envolvido com automobilismo também. E ele fazia uns comentários lá no Sport TV de moto, que o Sport TV era top sport ainda, ela estava começando. E a agenda dele era muito cheia. Aí eu tinha a loja e eu era o empregado padrão, porque só tinha eu, né? Então, assim, eu fechava a loja e falava assim, ó, a loja não vai funcionar. Eu deixava um recado da secretária eletrônica que tinha naquela época. A loja PRP não vai funcionar hoje por um motivo relevante para o motociclismo, uma atividade externa relevante para o motociclismo. E ia para a TV fazer as coisas. Comecei fazendo speedway no gelo. É o que chegava, era muito o que sobrava, né? Que tinha um motosport mundial. Lembra que tinha esse programa? Que era vários esportes. Aí tinha o TT da Ilha de Man. Aliás, estou com a camisa aqui da Ilha de Man em homenagem ao Michael Dunlop,
que essa semana quebrou o recorde do tio dele, o Joey Dunlop, venceu pela 27ª vez o Troféu Turista da Ilha de Man, que é a corrida mais tradicional e mais perigosa do mundo, mais perigosa que o Rally Dakar, mais perigosa do que qualquer outra competição de esporte a motor. E depois de perder a família toda, ele conseguiu quebrar o recorde do tio, e eu, se fosse ele, já tinha parado quando venceu a 27ª vez. Mas conhecendo a figura, eu acho que ele vai até sábado competir, fechando 2024. E ele está com 35 anos. Eu conversei ontem com o Rafael Pasqualin, que já esteve lá 3 vezes na ilha, né? E ele me falou, ó, eu tinha parado na hora que eu desci da moto, entendeu? Porque a gente esteve lá e a gente viu como é letal, sabe? Mas eles são diferenciados, porque eles ganham muito menos do que a moto. Não ganham nada, não ganham nada, né? Eu entrevistei um cara que era 16 vezes campeão mundial de sidecar, e, pô, ele era antenista, o cara era antenista, e 16 vezes campeão mundial, não, campeão do TT da Ilha de Man, e o passageiro dele era campeão mundial. Mas todos tinham um emprego fixo, não dependiam, não eram o Mark Marques, não eram o Fábio Quartararo, que tem salários astronômicos, sabe? Então isso para mim é um desafio. Todo mundo, eu estive lá defendendo as corridas, né? Porque a juventude da própria ilha acha que é desnecessário, que é perigoso e tudo mais. Mas vem cá, ninguém tá lá obrigado. Se assim num termo de responsabilidade deve ser um livro para correr, sabe? Então, você se expõe ao risco, como os esportes de ação, esses paraquedismo radical e tudo mais, por opção, alpinismo e tudo mais. Então, eu acho interessante, é a corrida mais antiga do mundo, e eu defendi a permanência da corrida, com algumas modificações que foram feitas no final, e ela permaneceu. Então, as competições, elas têm várias modalidades, todas interessantes. Eu me interesso por todas, não tenho grande conhecimento de todas, mas eu me interesso por todas. E eu perguntei para esse cara, que era 16 vezes campeão mundial, que era o David Molyneux. Eu falei, e ele estava mexendo no site dele, e o site agora são 600, porque o 1000 foi proibido, que partiu no meio lá no Baixadão. Eles proíbem agora só o site, só 600 bicilindro. Aí eu falei, e aí, como é que tá? A moto tá ajeitada? Tá? Não, tal. E você acha que vai se dar bem? Eu falei, pô, eu acho que eu vou me dar bem, porque eu já ganhei 15 vezes, né? Aí eu falei, ó, desculpa a minha ignorância, porque a gente não tem essa categoria no Brasil, infelizmente, mas é uma categoria muito interessante, onde o passageiro é mais doido do que o piloto. E tem muito casal que a mulher vai do lado, não sei se penitência, não sei, mas assim, é interessantíssimo. E o TT, em julho, a gente está em junho, no mês que vem, vai ter o TT Classic, acho que agora até juntou, que são só motos antigas, e são os mesmos pilotos que competem com as motos modernas, com as motos antigas. Então o motociclismo tem espaço para tudo, tem muita história bonita, tem muita história interessante e, claro, tem muita história triste também. Então, vamos fazer o seguinte, agora me desculpem, você falou que a gente podia estar fazendo com cerveja, a cerveja não tá, mas a mesa do boteco tá. Então tá na hora da gente virar um boteco aqui, senhor Fausto Macieira, que como bom carioca deve ter os seus momentos ali de fim de tarde que cola com os amigos para tomar uma brejinha. Eu queria saber, MotoGP, você já trombou com grandes figuras, com grandes pilotos, com lendas. Vamos começar a trazer histórias, tanto a sua percepção desses caras, porque uma coisa que eu acho a maior magia da nossa profissão, e a gente teve a oportunidade de conversar aí com o Paralamas, é se aproximar das lendas, ver como os caras são como de carne e osso, e o que fez esses caras chegarem onde chegarem onde chegaram. Então o que eu queria te perguntar é, qual piloto de MotoGP que mais te impressionou ao vivo, como piloto e como personalidade, como foco, e se você puder contar alguma história desse piloto, somos ouvidos. Bom, a gente tem referência no esporte, né? No Brasil a gente tem o Alexandre Barros, que é um ET. É um super piloto, que é um ponto fora da curva, porque é muito difícil fazer sucesso fora da sua casa, fora do seu ambiente, sua família longe, com dificuldade financeira, o nosso câmbio é muito desfavorável, o Alexandre conseguiu vencer corridas, foi top 4 no Mundial, então o Alexandre é uma grande referência no motociclismo, é o melhor piloto da história do Brasil. Falando internacionalmente, a gente tem 2 nomes que são extra-série, né? Eu entrevistei a maioria do grid nos últimos 20 anos, talvez, e que são o Valentino Rossi e o Mark Marques. O Valentino Rossi, ele tem uma personalidade muito boa para se entrevistar, porque ele desenvolve, ele é muito inteligente, muito sagaz, sabe? Ele faz brincadeiras, né? Ele desenvolve a pergunta. Então, tive várias conversas com o Valentino, e teve uma que foi muito boa, que em 2014, na Fazenda Capoava, que ele tinha feito
uns treinos pela Ferrari, tinha andado bem, e a Ferrari ofereceu para ele um terceiro carro e ele não quis, né? E ele já estava, em 2014, ele tinha 35 anos, né? Então, eu perguntei, pô, mas por que você não foi pra Ferrari? Ah, eu não gostei muito. Eu falei, pá, porque não empina, né? Não empina. Ele sabe, então, ele é uma pessoa muito engraçada. A Ferrari só o cavalinho empina. Mas só o cavalinho, pois é, exato. É só no emblema que ela empina. É só não empina, não arrasta a pedaleira, né? Não, porra, não bota o joelho pra fora. Então, e o Valentino, ele teve aquela capacidade técnica de se reinventar, porque ele foi campeão na 125, na 250, na 500, na 1000, na 800 ele não foi campeão, mas ele foi campeão em 4 categorias, entendeu? Então ele passou por toda essa trajetória e é o piloto que tornou o motociclismo, tornou possível o salário do Marc Marques, do Fábio Quartararo e de outros pilotos que hoje ganham uma fortuna graças a ele, pelo poder de comunicação que ele tem, e até hoje ele é muito conhecido. Então ele é um marco e entrevistá-lo é sempre uma honra e uma diversão, porque ele sabe conduzir a conversa e é sorridente. Oi, e aí, tudo bem, sabe? E a primeira vez que eu vi o Valentino, ele corria de 125, cara, ele entrou no coquetel que teve lá no hotel e pegou, assim, ele queria pegar as comidas e comer em outro lugar, né? Aí ele pegou salgado e doce, jogou dentro de uma mochila, tudo junto, cara, sabe? Canapézinho e docinho, tudo junto, cara, ele não botou num saco, não. Ele jogou tudo na mochila, aí pegou umas latas lá de cerveja e foi embora, cara. Então ele era um piloto, assim, extremamente animado e era muito fácil de entrevistar, sempre me tratou muito bem. E depois o Marc Marques, que veio na esteira do Valentino, né? E depois eles acabaram brigando e naquela oportunidade, eu achei, em 2015, aquele ano que não acabou, eu achei que o Valentino foi inábil na forma de conduzir a situação e por isso que ele acabou criando uma inimizade que não existia antes, né? Que ele falou que eles estavam fazendo um conluio contra ele pelo fato dos dois serem espanhóis, como se o piloto da Yamaha, porque é espanhol, vai facilitar a vida do piloto da Honda ou vice-versa, que eu achei que ele estava errado, entendeu? Mas ele mexeu com os brios do Marc Marques, e espanhol tem brios bastante evidentes, né? E aí aí eu falei isso no Esporte Espetacular, que era um programa que tinha uma grande audiência, e recebi mensagem falando mal da minha mãe até a Eva, né, cara? Assim, mas assim, eu nunca recuei nessa afirmação, agora, sei lá, 9 anos depois, né, continuo mantendo a minha afirmação. Se o Valentino tivesse conduzido melhor a coletiva de quinta-feira, ele teria ganho o título mundial. E ele perdeu por 5 pontos, né? Mas o Marc Marques, apesar da rivalidade com o Valentino, é meu grande amigo, talvez eu tenha mais intimidade com ele. Certamente eu tenho mais intimidade com ele do que com o Valentino, porque ele me dá essa abertura. Na época a gente ficava muito tempo junto quando ele vinha ao Brasil, então eu tenho contato dele e de outros pilotos, mas especialmente o dele. E ele também é muito alto astral, muito carismático. Sim, espontâneo, e ri, sabe? Trata todo mundo bem, tem paciência com os fãs. Mas chega uma hora, cara, tanto ele quanto o Valentino, e tu assina 400 autógrafos, tira 1000 selfies, na 11ª você já tá cansado e o cara acha que você é antipático. Né? Sim. Então, isso acontece muito no automobilismo também, em qualquer esporte, né? Quando você é um expoente. Então essas referências são muito boas, que são pessoas que mostram uma imagem positiva do motociclismo e fazem com que as pessoas que não acompanham, que convivem com as motocicletas nas ruas e às vezes acham, entrou no corredor, entrou na minha frente, bateu no meu espelho, tenham um pouco de paciência. E tem uma coisa muito interessante na Europa, que você tira a carteira de carro, você está habilitado a pilotar uma moto pequena, que é uma coisa muito legal, porque aí você, convivendo com os carros, sem saber quem está dentro do capacete, pode ser um parente seu, pode ser um amigo seu, porque quem tem carteira para pilotar habilitação, né, quem carta para pilotar automóveis, pode pilotar motos pequenas. Aqui eu não sei se daria certo, né? Provavelmente não, né? Eu fiz um artigo sobre isso, sobre as técnicas de aprendizagem, de pilotagem, eu acho as nossas brasileiras muito ruins, mas eu achei algumas muito interessantes, inclusive na Austrália e Nova Zelândia, o learner, né, o beginner, né, o aprendiz, sim, ele só pode andar de moto de dia. Aliás, de qualquer carro, de carro também, só de dia, que é uma coisa boa, sabe? Escureceu, volta para casa ou encosta, sabe? Então, tem várias formas de lidar com a situação. Há às vezes, uma convivência não muito harmônica entre automobilistas e motoristas e motociclistas, mas a gente procura diminuir essa lacuna e esses pilotos ajudam a fazer isso. Fausto, continuando no papo de lendas, você falou de 2 importantes contemporâneas da MotoGP, mas tem um nome que inclusive ainda é muito presente no paddock, eu quero saber se você já entrevistou. Giacomo Agostini. Já teve essa chance? Sim, claro, pô. Eu entrevistei o Giacomo Agostini, cara, essa história é muito boa. Em Milão,
na feira de Milão, e eu tinha ido visitar a MV Agusta, foi muito bacana, a gente andou de moto na pista, pô, a moto é lendária, a moto que ele pilotava, e a gente estava no stand e ele passou, mas ele anda, né? Em Milão, imagina, o de 15 vezes campeão, o maior campeão de todos. Uma lenda. Pô, e em Milão, no Salão de Milão, pô, a multidão atrás, é igual o Rossi não vai, em Milão é multidão. Aí, pô, eu falei, pô, vou ter que entrevistar, né? E eu tava com o presidente da MV Agusta, que ficou meu amigo. Falei, meu irmão, eu preciso falar com o Valentino, eu preciso falar com o Giacomo, preciso falar com o Giacomo. Não, mas não vai conseguir, ele tem compromisso, ele vai não sei aonde, Ministério da Indústria, blá, blá, blá. Falei, mas ele vai passar aqui. Aí ele passou lá, e ele, eu lembro, eu sei a história dele bastante bem. E ele era muito galã, né, cara? Ele era muito, assim, apaixonado. Até hoje é um velho bonitão. Sim, ele era conquistador e tal. Tem um filme dele, romance, sabe? Tem filmes dele, romance. Aí, e tinha uma brasileira no stand, que eu já tinha conversado com ela, porque era brasileira e tal. Aí, ele chegou no stand, passando meteoricamente, com aquele secto atrás, e olhou assim pra menina. Pô, achou ela bonita. Ele já deve ter uns 10 anos, ou um pouco mais. Aí eu falei assim pra ele, ô, Diaco, eu precisava falar com você, isso aqui. Então ele, não. Eu falei, vem cá, mas você não sabe o nome dela, mas eu sei. Me ajuda que eu te ajudo. Aí ele, pô, mas que safado, né? Aí ele disse, então tá, duas perguntas. Aí eu fiz duas perguntas assim, falando do motociclismo da época dele, perguntas básicas, né? Porque ele não tinha tempo, né? E ele falou assim pra mim, eu respondo em inglês? Não, bicho, pô, eu pergunto em inglês, tu responde em italiano. Eu tenho Giacomo Agostini em Milão, pô, tem que falar na tua língua. Aí ele respondeu em italiano, foi muito bacana. E eu tenho essa recordação muito viva. E eu dei o nome da menina pra ele. Assim que aconteceu. Cara, maravilhosa essa história. Muito boa, muito boa. Só para não virar a página do Marques e do Rossi, para o ímpar, Marques ou Rossi? Cara, Você tem uma vaga na sua equipe, quem você escolhe? atualmente Marques, né? Não. Os dois no auge. Considerando Auge o conjunto versus da auge. obra. Assim, Marques de 2019 ou Valentino, sei lá, anos 2000. Valentim de 2009, né? Que depois ele se quebrou e voltou, né? Sim. Acho que o Valentino não tem precedente. O Marques tem o precedente do Valentino. Mas se você Entendi. olhar bem, o Valentino tem o precedente do Agostinho, Haywood, o John Surtees, toda essa turma. É difícil você comparar pilotos de épocas diferentes. Na situação, quando eles conviveram na pista, o Marques estava mais forte. Tá? Então, pela convivência que eles tiveram na pista, seria o Marques. Mas, olhando como um caminho, o Rossi proporcionou surgir Marques, Acosta, Quartararo, pilotos desse nível e ganhando bem porque eles arriscam a vida. E eu acho que isso deveria se estender a outras modalidades. Por exemplo, a gente tem o Tony Bow, que é o maior campeão da história da FIM, cara. Ele tem 38 títulos, ele quer fazer 40 títulos aos 40 anos. E vai fazer. E ele é um ET. Ele não bota o pé no chão nem quando acorda e já sai em cima da moto. E assim, ele ganha uma fração do que deveria ganhar, como o próprio Michael Dunlop com 27 vitórias na Ilha de Man. Então acho que todo mundo deveria ganhar bem, inclusive nós, porque nós merecemos. Isso aí. Assina embaixo, assina embaixo. Boa. Agora, pegando o gancho dos pilotos conhecidos, famosos, vamos mudar um pouco o foco. Aqueles que são mais malas, mais difíceis de Que não dá entrevistar. entrevista boa. Aquele que você sabe que o cara é bardoso, já chega espiado pra entrevista, Fausto. Nós tivemos essa experiência na época do Sport TV muito vívida, porque a gente ia a 4 etapas, que na época eram 18, foram subindo, eram 16, 17, 18. Então a gente ia a 4 etapas e queria aproveitar ao máximo a viagem para fazer um arquivo que desse para semear ao longo da temporada inteira, para render ao máximo a viagem. E na quinta-feira é o dia que os pilotos se dedicam às coletivas e eu tenho certeza que eles acham chatíssimo, porque, eles não estão ali para falar com a imprensa, mas eles têm treinamento de mídia e tudo mais, sabem da importância disso, a gente comentou isso com o Campano e o Wellington, né? Mas eles não gostam, eles não estão ali. Então, o Marques e o Rossi sabem da importância, e tem outros que sabem menos. Então, na atualidade, os mais difíceis de entrevistar são o Zarco, né? O Zarco é bastante relutante. Arisco. Assim, não quer falar, não é do temperamento. Ele ficou muito tempo sem rede social, agora que ele resolveu, se convenceu. Mas o pior de todos é o Andrea Iannone, que eu espero que volte para o Mundial. O Iannone está andando bem, agora tomou um tombo, mas está andando bem, está com 34 anos, ficou 4 anos suspenso. Por uma situação, ele só se mete em confusão. Nossa, né? O Iannone já tá com 34? Caramba. Ele ficou 4 anos Sim. suspenso, ele
pegou a suspensão de 2 anos, recorreu e tomou mais 2. Né? Então, uma história esdrúxula, mais uma história esdrúxula. E tudo com ele assim, ele perdeu, esqueceu a chave dentro do carro, quebrou o vidro, pegou uma marreta, quebrou o vidro, sabe? Tem umas namoradas malucas. Então, entrevistar o Iannone é sempre difícil, mas é engraçado. É engraçado porque ele fica tão contrariado que a gente chegava sempre no final pedia para fazer um slogan, que era Sport TV, MotoGP, tudo a ver, uma coisa assim. Era um slogan do canal que a gente usava e ele não queria fazer. É uma chamada, Era uma chamada. Ele não queria fazer, nunca queria fazer. A primeira vez que eu entrevistei ele, cara, ele veio andando, ele tava na Pramac Ducati, né? Ele veio andando, pô, ele tava sempre aborrecido. Né? Ele veio andando, e aí, como é que tá a moto? Uma merda. Eu tô ao vivo, né, cara? Assim, ao vivo não, estava gravando. Uma merda. Mas mano, na dúvida acelera. Mas tá uma merda. Se eu acelerar, vai ficar pior, sabe? Ele era sempre assim. E teve uma vez, nos Estados Unidos, também que ele se negou a fazer MotoGP. Era MotoGP no Sport TV, uma coisa assim. Aí ele se negou a fazer. Eu não vou fazer. Mas beleza, você não vai fazer, você vai sair perdendo. Todo mundo vai fazer, menos você. Mas eu não vou fazer. Então, beleza, cara. Página virada, pode ir embora. Aí tem um desfile, que até na NASCAR tem, assim, os caras desfilam num conversível, né, cara? E a gente tava ao vivo do pit lane. Ele passou por dentro do conversível e me deu uma dedada pra mim. Por causa que tinha sido muito recente. Aí eu virei pro Guto e falei, porra, o cara virou ao vivo. E assim, depois ele tava na Aprilia, melhorou um pouco, mas ele é uma pessoa. Mas ele é engraçado. Ele é engraçado. Eu botei essa semana, ele levantou na coletiva, desculpa, eu preciso ir cagar. Aí, acabou com a seriedade da coletiva, né? Ele é engraçado, naturalmente, mas ele não quer ser engraçado. E ele tem uma namorada maluca, que também é outra coisa engraçada, né? Uma mulher, com as roupas sensual no boxe, então ele é um personagem. É o mais difícil da MotoGP. Não tá na MotoGP, tá na Superbike, mas vai testar na MotoGP e eu acho que tem vaga pra ele. E se ele não fosse tão maluco, ele tinha um Bentley, aí emprestou para um amigo dele, o amigo dele mudou, saiu do país, prenderam o carro, ele só se mete em confusão, fumou no avião desceu, só se mete em confusão. Mas, midiaticamente, é uma forma de chamar atenção. Ele chama atenção pelo lado negativo. Não é a melhor forma de se chamar atenção, mas ele é o cara da polêmica. Mas tem algum atrativo, né? O Zarco, aparentemente, ele só quer se esconder. O Zarco é bom de piano, guitarra. Ele toca guitarra bem também. Ô Fausto, mas tem outro que tem cara de ser chato, eu quero que você confirme se é ou não, que é Jorge Lorenzo. Tem cara de ser chato pra caramba de entrevistar também, ou é de boa? Eu entrevistei o Jorge Lorenzo, eu pensei que estivesse falando do Jorge Martin. O Jorge Lorenzo comigo, ele é muito gente boa, muito gente boa. O Max Biaggi, cara. O Max Biaggi tá na lista. É ruim de entrevistar, quer entrevista, manda as perguntas. Aí mandei na época da 500, aqui no Rio, lá no Rio. Sim. Na época da 500. Aí mandei as perguntas. Aí a assessora de imprensa, ele não fala sobre o Valentino Rossi. Beleza. Eu mandei 5 perguntas. Aí fiz a quinta. Mas e aí, como é que você convive com o Valentino Rossi lá, entra com os... Porra! Aí o cara, ele faz um bico até, ele faz assim, Porra! Aí eu falei, não vai responder, né, cara? Aí ele respondeu assim, ele não fez nada do que eu já não tenha feito antes. Pô. Não dá pra falar isso. Como é que você reagiu Achei engraçado, né, cara? Achei engraçado. Aí, segurou pra não rir, Fausto? Ele deu uma resposta que não tinha nada a ver com a realidade. Porque, o Valentino foi muito mais inovador do que ele. Ele tinha umas... Ele quis fazer igual, botava o Gelmo Romano, mas não era a mesma coisa, né? E depois eu encontrei com ele em Milão e eu falei assim, Max... Aí ele parou. Ele tinha sido bicampeão da Superbike. Aí ele olhou pra mim assim... com aquela cara assim, eu te conheço de algum lugar, mas ele não lembrou. Aí ele parou e falou, cara. Se ele tivesse lembrado, ele não teria falado. Ele é ruim de entrevistar. O Jorge Lorenzo comigo foi sempre muito bom. E o Jorge Lorenzo tem uma outra coisa boa. Ele é super sincero, sabe? Super sincero. Ele é super sincerão. Até comete o sincericídio de vez em quando. Sim, cara, ele faz falta, eu acho. Ele é muito metódico. Né? Ele esteve aqui no Brasil, a gente fez uma entrevista maravilhosa com ele. E ele sempre me atendeu bem. Inclusive, quando ele saiu da Yamaha, foi pra Ducati, ele sempre me atendeu muito bem. Mas ele é difícil. E ele tinha aquela coisa de chuva. E ele... Pergunta as perguntas-chave. Quais são os pontos fortes e onde você pode melhorar? E ele sempre falou, não, eu continuo ruim na chuva, sabe? Então, ele tem essas coisas muito transparentes. Eu acho que ele faz falta. Até pelo capacete, né? O cara metia a banca, não sou só um bom piloto, sou campeão mundial. O Jorge Lorenzo era
era zica, né? Realmente faz falta. Agora, Fausto, e perrengues nessas viagens aí? Você falou da época que vocês tinham 4 viagens na cobertura de MotoGP do Sport TV. Sei lá, alguma história meio aleatória nesse aspecto, porque se aqui no Brasil a gente passa por apuros, eu imagino que lá fora o Felipe deve ter as dele também, mas alguma que você lembre assim de sacadamente ou não? Sim, muitas, né? Mas assim, contáveis. Contáveis, por exemplo, a Assen, quando eu fui a Assen, eu fui como convidado, aí você tem um esquema, mas quando a gente ia como narrador e comentarista, que não tinha produtor, quando tem produtor, você sabe que facilita bastante a vida, né? De organização, Sim. agenda e tudo mais. Mas quando não tinha produtor, o produtor era eu, né? Então, a gente passava algumas situações difíceis, né? E motel não condizente, um carro que não cabia as coisas e tudo mais. Mas eu botei até uma foto dessa aí para comprovar, de Mugello, quando a gente foi, que Mugello é uma cidadezinha, né, que é a Barberini de Mugello, mas são ruazinhas pequenininhas, aí você sai num autódromo majestoso, só que não comporta, né. Eu conversei com um amigo meu agora, semana passada, que estava lá em Mugello, ontem eu conversei com o Bruno, que foi também, o Bruno da Panistar. Ele falou, cara, sair no meio da corrida, cara, senão eu não ia chegar no aeroporto. Isso é igual futebol, você tem que sair no meio do segundo tempo e ia assistindo na TV, porque senão ele ia pegar um engarrafamento monstro, como nós pegamos. Nós pegamos 5 horas para voltar para o hotel e com o GPS, cortando o caminho pelas estradas de terra. E assim, era uma procissão nas estradas de terra, só de maluco, bicho. Assim, a foto que eu botei era uma BMW na estrada de terra, lotada com 3 no teto. Tá na internet essa foto. 3 no teto da BMW. Quer dizer, acabaram com a BMW para chegar em casa. Então a gente tinha esse tipo de situação, de problema na credencial e tudo mais, mas a gente sempre driblava isso com bom humor, e as pessoas, a gente falava, e a chave para fazer um piloto falar é falar assim, pô, você podia falar umas poucas palavras para a TV brasileira, que é um continente, aí o cara já dava uma, vou falar, aí você engata assim, como é que foi a sua primeira moto? Aí o cara já, pô, meu irmão, eu quero ir embora, sabe? Porque a gente tinha que fazer as entrevistas renderem, o que é uma arte. Vocês iam 4 vezes, vocês tinham que usar o material em outros momentos. Sim. O Jorge Martin, que foi o Sheik que você estava falando, eu entrevistei, ele tinha sido campeão do mundo na Moto 3, né? Quando eu o entrevistei. Então ele queria comemorar, né, cara? E ele tava assim, falei, pá, eu queria fazer render. E ele não queria. Você podia falar só sobre essa corrida? Tá, mas então vamos falar só sobre o título, tá? Aí, pô, ele quis restringir a conversa ao máximo. Eu entendo, porque ele estava querendo celebrar o título. E um dos pilotos que é temperamental, bastante temperamental, mas sempre muito acessível, é o Maverick Viñales. Porque ele convivia com o Valentino Rossi numa garagem e que a entrevista do Rossi acabava, levantava todos os jornalistas e ia embora. E não sobrava ninguém, exato. Ia embora. Aí a gente ficava, aí ele ficava admirado da gente ficar. Aí eu chamava ele para conhecer o Rio de Janeiro, sabe? Ele ficou bastante íntimo da gente, porque a gente era do único que ficava. Eu fui numa coletiva do Alexandre Barros na Prefeitura do Rio, ele era patrocinado pela Prefeitura. Só tinha eu, cara, na coletiva. Só tinha eu na coletiva. Virou uma exclusiva. Virou exclusiva. Mas daí o cara guarda, né? O cara guarda. Não, esse cara tá comigo na boa e na podre. Verdade, verdade. Teve uma coletiva do Alexandre no hotel. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Sempre fui. Sempre serei, provavelmente. Aí o Alexandre tava correndo de 500. E a moto tava em cima do tapete persa, lá no hotel. E a corrida era no autódromo. Foi todo mundo embora. O Alexandre já tinha ido embora. Aí ficou o chefe de equipe. Não lembro quem, acho que era o Ponge. E ficou assim, como é que a gente vai levar essa moto? Como é que a gente vai levar essa moto? E eu tava com uma Teneré 600. Aí cheguei de moto, tava com o capacete ali. Eu falei, eu vou ter que falar. Aí levantei e fui lá, vem cá, é o seguinte, eu levo, bicho. Aí os caras, não precisa. Falei, pô, eu levo. Eu tô com uma 600, saí fora, saía 500, cara. Eu levo, pô, tô tranquilo. Aí os caras, não. Eu falei, não, eu sei, é brincadeira e tudo mais. Então, você tem essas oportunidades que agora a gente tá fazendo tudo remotado, depois pandemia é tudo assim. Perde um pouco o brilho, mas como a internet se volumou muito, né, cresceu muito, você consegue, pesquisando e conhecendo as pessoas certas, informações muito boas e muito precisas do que está acontecendo, como, por exemplo, está acontecendo no carnaval dessas mudanças todas. Né? Felipe, você também deve ter as suas histórias bizarras de cobertura em loco. Cara, eu tenho, mas para ficar em duas rodas, né? Eu nunca cobri um mundial de MotoGP, só fui
uma vez a uma etapa que foi em Barcelona, mas fui sem trabalho. Assim, eu fui a trabalho, mas porque eu estava por ali para outra cobertura e, pô, já que vai ter uma coisa, deixa eu ver. Mas quando tinha aqueles eventos em Madonna de Campilho da Ferrari, a Ducati fazia junto. Para você que não sabe, em Madonna de Campilho, os Alpes italianos, a Ferrari lançava o carro dela e com os pilotos titulares e os pilotos reservas. E como eu cobri muito tempo a Fórmula 1 na época de brasileiro na Ferrari, ou o Rubens Barrichello ou o Massa, eu fui para esse evento 7 vezes. E tinha Ducati. Então vamos lá. E era o máximo, porque por mais que eu não cobrisse MotoGP, a gente tinha acesso aos pilotos. Primeiro era um monte de evento de jabazão daqueles bons. Para você que não sabe o que é jabá, é aquele evento de jornalista que a parte jornalística não é a mais importante. É jantar, é almoço, é barzinho e é festa. E aí por que eu tô falando isso? Porque eu não vou lembrar todos de cabeça, mas Loris Capirossi, Valentino Rossi, Jorge Lourenço, Casey Stoner. Então, a primeira vez que eu fui, peguei, dele que eu vou contar 2 histórias, uma do Capirossi e uma do Nick Hayden, que aliás é um pecado, uma das coisas mais tristes que aconteceu pra mim é a morte do Nick Hayden, assim, de bater a notícia e falar, não, cara. Mas vamos lá, Loris Capirossi, eu já contei a história pra você que acompanha o canal do Motorsport. A minha mulher já viu a bunda do Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, campeão mundial de Fórmula 1 pela Ferrari em 2007. Ele chega em Madonna em 2007, regrado, fortão, fazendo trabalho de pescoço. O cara tava parecendo o Mike Tyson. Foi campeão. No ano seguinte, para que você que não sabe, o Raikkonen adora beber, bebe pra caramba. No ano seguinte, campeão mundial, ele foi lá pro crime, meu. O pescoço dele já tava fininho, eu tô brincando. Mas teve um jantar que ele começou a tomar todas, eu já conversei no canal do Motorsport com o Felipe Massa sobre essa noite, porque ele ficou muito descontrolado. E ele Isou o Schumacher e tal. Isou o Schumacher, Texas Rangers e tal. Procura aí no canal que é legal essa história. A gente tinha ido jantar no alto de uma montanha, que você é de teleférico. Puta, noite pra caramba, frio, -10. E aí a imprensa brasileira que tava entrando no teleférico, furam a fila Kimi Raikkonen, uns 2, 3 amigos e Loris Capirossi e 2 moças provavelmente parecidas com as namoradas do Iannone. A mulher do Capirossi é a Ingrid, é a divina Ingrid, a mulher dele é linda. Então há muito tempo? Acho que bastante tempo. Tem então filho. Tem filho? Será que eu tô dando uma bola? Não. Ô Loris, releva. É que agora eu vou checar depois um ano. Eu vou checar, porque agora me deu dúvida se é o Capirossi. Não, mas era o Capirossi. E aí eles descem o teleférico e saem do teleférico. E daí a gente pegou o teleférico de trás, saiu o Kimi Raikkonen. Você com a sua esposa. Eu com a minha esposa. É que ela vê a bunda dele porque ela sai primeiro. Eu saí logo, até explicando. Minha mulher viu a bunda do Kimi Raikkonen, mas eu tava no ambiente. Tava junto. Eu tava junto nessa festa aí. E aí ele sai do teleférico pelado. Então você imagina a festinha no teleférico. E aí tava a turma de procedência duvidosa. Mais feliz, claro. Eu não tô aqui julgando, não. Tô até lamentando ter entrado no teleférico errado. Amor, eu levaria você nessa festa também. Pra ela não ficar brava. E a segunda do Nick Hayden, que eu acho legal, tinha uma balada na última noite. Balada super fechada, eram 40 jornalistas com as esposas, irmãos, um convidado, enfim. E os pilotos. E o Nick Hayden era DJ. E ele... Não sei se ele era DJ, não é que ele era DJ, mas ele tinha habilidade. Ele tinha habilidade e ele subia. E ele, eu não sei se o Hayden é texano, mas é texano, né? Não, Kentucky, isso que eu ia falar. Ele é de um estado com um sotaque muito claro. Samuel Edwards. Isso. E aí ele subia e ele ficava, na época era o Fernando Alonso e o Massa. E ele ficava agitando no micro, ele soltava a música, ele ficava falando e eu não entendia um caralho do que ele falava, porque ele ficava assim... Fernando, eu só via o nome, assim. Fernando. Tipo, Fernando, let's go, let's roll, let's rock. Aí ele metia uma música. Aí do Felipe, do Massa, né? Felipe, mas um cara, meu, com uma energia, Nick Hayden, assim, não sei como é na pista, não sei se a entrevista é mala, mas ali, que cara legal, meu. Que é o sorriso, com aquele boné de aba larga, um cara estiloso, assim, um estilo meio skatista, que a mulherada pagava um pau. Eu falo isso assim, pelas mulheres. Minha mulher falava, pô, esse Nick Hayden, que estilo legal, assim. Eu lembro dele andando com um jeans folgado, a malha numa cintura com nó, sabe? Camisa... Corte Cobain.
Meio grunge mesmo, assim, camisa xadrez aberto, botão, coisa, carisma, legal pra caramba. Então, com moto são as minhas duas histórias. A bunda do Raikkonen tendo Capirossi de testemunha e o Nick Hayden nas picapes. E como é que era o Hayden no tete-a-tete em Ele corridas? era maravilhoso. Não era? Ele falava assim, sabe por que eu uso 69? A família dele toda corre, as irmãs corriam, o pai morreu também há pouco tempo. E ele fala assim, sabe por que eu uso 69? Meu pai já usava. Porque minha moto, se estiver de cabeça pra cima ou cabeça pra baixo, sabe que sou eu. Entendeu? Ah, que legal! Muito legal. E ele, Que legal! Ele é o único campeão mundial que continuou morando em cima da garagem da fazenda do pai. Ele como campeão mundial. E nesse negócio de carrapeta, só pra fechar, porque, cara, tem uma história dessa de DJ. Teve o Six Days Enduro em Fortaleza em 2003. E o Stefan Evans, que é o maior campeão mundial da história do motocross, tem 10 títulos de campeão mundial, agora teve problema na África e tal, perdeu os dedos do pé, um rolo de doença, mas na época ele estava no auge e ele nunca tinha corrido de enduro, nunca. E chamaram ele gosta do Brasil, eu conheço o Evans desde a época da 125, e ele veio. E ele não tinha moto de enduro, e ele corria pela Yamaha. Aí ele pegou uma Enduro Yamaha, que ele nunca tinha andado no enduro, são 6 dias, né? A competição maravilhosa, que são 6 dias de corrida, 500 km por dia mais ou menos, só você pode fazer a mecânica, sabe? Você tem que trocar pneu. Ele falou assim, cara, eu só treinei trocar pneu, porque, porra, eu nunca troquei pneu, tem anos que eu não troco pneu, então o cara multicampeão mundial, e ele veio pra se divertir em Fortaleza, porra, um calor do cacete, e ele falou que, bicho, isso aqui é o paraíso, porque eu venho acelerando na areia, nego fazendo assim. Pô, se eu faço isso na Europa, me prendem nos primeiros 10 metros, já me prenderam. E ele ganhou de 25 campeões mundiais da modalidade do enduro. Eu ainda postei, no final teve um supermoto dentro do autódromo do Eusébio, não sei se vocês conhecem, que infelizmente já foi desativado. Sim. E eu apostei com outro amigo meu, cara, pô, que não sei quem vai ganhar, meu irmão, o Ev vai ganhar desses caras todos, bicho. E ganhei, não me pagou o almoço até hoje, hein? Castro, tá me devendo almoço. Aí teve uma festa de encerramento, e, porra, uma festa na boate, babá. E eu tava muito amigo dele nessa época, eu representava ele no Brasil e tal. Aí ele chegou e falou assim, cara, eu quero botar o som da festa. Eu falei, porra, você tem, e na época era CD, né? Você tem um CD, aí ele tava com uma basquetinha, né, com uma cesta, porra, CD que não acabava mais. Aí, irmão, tu vai botar o som da festa, bicho. Aí cheguei, quem é o dono desse negócio? Aí era o fulano. Aí chegaram fulano, o cara falou, ó, seguinte, o cara que, na época acho que ele era 7 vezes campeão mundial, falei, ó, o cara que ganhou, nunca correu nisso aí, ganhou de todos, ganhou de 25 campeões mundiais, tá aqui na tua festa e quer fazer o som. Aí ele falou pra mim assim, mas eu contratei um DJ. Sim, então tu vai pagar o DJ pra não fazer nada. Porque você tem a oportunidade de botar o cara que, pô, é multicampeão mundial, que nunca correu nisso aí, pegou a moto de treino dele, ganhou de todo mundo, e o cara quer fazer o som da tua festa, se você vai perder essa oportunidade, bicho, você vai ter que ser internado. Aí o cara falou assim, Aí eu voltei, aí o cara chegou, e o DJ não gostou, né, cara? Porque o DJ tava num palco, cacete. Aí o DJ não gostou, tirou o DJ. Pô, faz mais ou menos que nem o Hayden. Botou o Everts lá, cara. E o Everts se esbaldou lá, botando música. E aí me chamou pra subir no palco. Trocamos de camisa no palco, cara. Ele me deu a camisa. Eu tenho essa camisa da equipe belga do Six Days até hoje. Eu tenho a camisa dele. Eu tenho várias camisas dele. Ele me deu a camisa no palco, cara, tirou a camisa, me deu, eu tava com a camisa da equipe do Brasil, dei pra ele, então foi uma apoteose, cara. O Six Days Enduro é uma das competições mais antigas do mundo, acho que começou em 1913, é tipo Ilha de Man, e é uma competição maravilhosa, que tem pouca divulgação, mas tem sempre brasileiros participando, como outras competições maravilhosas que tem por aí pelo planeta, que brasileiros em esforços isolados, ou por recursos, ou por obsessão, participam, e a gente tem que divulgar isso, porque é muito importante, é muito bonito. Eu fui checar. Não era o Capirossi. Quem era? Melandri. Ah, ele é Marco Melandri. Era Melandri. A ponderação do Fausto com a esposa me fez pensar, peraí, eu preciso de responsabilidade nessa informação. E o Capirossi foi ao evento, mas não era nesse ano. O ano da Bunda Lelê, Melandri estava na... Melandri, campeão mundial de 2002 na 250. É isso, estava lá. Usava roupa de Homem-Aranha, lembra que ele usava a moto toda de Homem-Aranha? E depois foi pra Aprilia. Era o Stoner e o Melandri em 2008 na Ducati. Não, o Stoner era maravilhoso. Eu li o livro, da vida do Stoner. Putz, é demais. É mesmo? E que história de vida. E o do Rossi, o livro do Rossi, cara, a autobiografia do Rossi, que é assim, e se eu não tivesse tentado? Que o professor, eu fiz a biografia do Rossi quando ele fez 30 anos. O professor dele, cara, o Rossi em Tavulha, tem que ir a Tavulha, mano. A Tavulha é alucinante, é perto de Misano, a etapa de Misano da Praia Tavulha. Vai a pé, são 13 quilômetros da praia a pé.
Cara, o professor dele falou assim, ele matava a aula, eu botei hoje uma entrevista dele falando assim, eu sou famoso com 17 anos, botei hoje nas redes sociais, eu sou famoso no mundo inteiro, mas na minha cidade a polícia me persegue porque ele tacava horror. E aí o professor dele falou assim, onde é que tu acha que vai parar com esse negócio de moto? E o padre que morreu... Mal esse você viu o filme do Rossi? Como é que é? Hitting the Apex, viu esse filme? Sim. Que é o galã que narra, né? Que gosta de moto, não sei, esqueci. E tem o padre, cara, e o padre rouba a cena. Quem narra é o... Não é o Tom Cruise, é? Não, é o 7 anos no Tibete. É o Brad Pitt. Brad Pitt. É o Brad Pitt que narra. Mano. Tem o Maradona beijando a mão do Rossi e tal, não sei o quê. E tem esse padre, o pároco lá da cidade de Tavulha, que, porra, usava o 46 na batina. Cara. O padre era famoso, sabe? Morreu pouco... no filme, ele rouba a cena, o padre. Já com 90 e tantos anos. Então, vão a Tavulha, que é a terra prometida do motociclismo. Vão na pizzaria do Rossi, o restaurante é do Rossi, a Disneyland é do Rossi, é tudo Rossi lá. E é Rossiland. É uma maravilha, cara, é uma maravilha, vale a pena. O motociclismo é cheio de histórias muito bacanas e é interminável a quantidade de histórias que tem boas. E tem um detalhe, tem muito piloto de carro que começou andando com 4, 5 anos de moto. O Massa é um deles. O Massa, antes de ter um kart, teve uma motinha. Uma PW50 Yamaha. Pô, vários, né? O Demon Rio. Fausto, o Felipe nos programas, quando a gente faz, que ele conta as histórias dele, ele sempre fala assim, tal cidade era muito legal de fazer etapa, etc. E tinha umas que ele falava assim, é ruim, não tem o que fazer. Você que tem uma história tão grande, cobrindo campeonatos em loco, quais etapas eram as mais divertidas e quais você fala, putz, vou ter que ir pra esse lugar de novo? Tipo, superestimadas, subestimadas. Tipo, qual pista é uma meca? Uau, não só pelo traçado, vale tudo. Traçado, ambiente, cidade, os restaurantes, o astral, a alma do lugar. Por exemplo, Interlagos. Pra mim, Interlagos é templo. Então, assim, Suzuka, templo. Mônaco, é famoso, mas enche um pouco o saco. Entendeu? Isso é... Quais pistas de moto são, cara, quando você vai, arrepia, e quais você fala, legal. É difícil. Eu perguntei isso pro Mark Marques e ele falou assim, porra, Moteg e Suzuka, as pistas da Honda. É engraçado. Assim, eu gosto de todas, né, porque a gente já teve poucas oportunidades, a gente deve ter ido, talvez, umas 15 etapas. A maior quantidade de vezes que eu fui foi para Valência, que é uma pista que é pequena, mas é muito arrumadinha, parece um jardinzinho. Mas talvez a etapa que pro público é muito boa, mas para nós não é, para mim pelo menos, não é tão atraente assim, é o Circuito das Américas no Texas, porque é uma pista muito para Fórmula 1 e as pistas para Fórmula 1 são completamente diferentes das pistas de moto. Então é muito anda para. Então a pista das Américas, para mim, mas para quem vai, por exemplo, porque é menos caro ir para o Circuito das Américas do que ir para Termas do Rio Hondo, que mais uma vez não teve, então, mas o autódromo de Rio Hondo é maravilhoso. A cidade é muito pequenininha, precária, mas o autódromo é maravilhoso. Mas todas as etapas têm um encanto, né, Felipe? Quando a gente Circuito das Américas para Fórmula 1 era uma corrida legal pra caramba. Não, é legal, mas assim, para mim não é a que mais me encantou. Sim. Eu fui 2 vezes, né? Assim, eu também, a maior reta do campeonato, 1.200 metros, mas é perigoso para moto, sabe? A Holanda, você já foi? Fui. É legal? É legal. É uma sombra do que era, né? Porque eles cortaram todo o mergulho sul lá e fizeram um museu e um estacionamento. Assim, aí perdeu metade da pista. Mas a metade que foi mantida é igual ao Interlagos. Né? Interlagos tinha 8 quilômetros. Sim. Então, a remanescente é muito interessante, especialmente da metade da volta em diante, que é o circuito antigo, e tem a GT Chicane, né? Onde o Rossi cortou caminho, né, cara? Cortou caminho. Hoje em dia ele não ia levar aquela corrida. Mas aí ele, não, bateu em mim. As coisas eram mais assim, mas a Holanda é legal pelo clima, né? A corrida, quando eu fui, era sábado. Então, o sábado à noite, em Amsterdã, porra, era apoteótico, porque já tinha corrida. Então estavam todas as equipes. Então Olha o teleférico do Kimi Raikkonen em larga escala, hein? Porra! Amplo espectro. Então era muito boa. Aliás, junta uma quantidade infinita de jornalistas, 30 pilotos, chefe de equipe, mecânico e engenheiro. E Amsterdã. Sábado, a corrida era sábado. Então, sábado à noite era do Night Fever até segunda-feira. Cara, eu imagino o estrago na segunda-feira. Mas, enfim, amanhã é outro dia, como diz a música.
Pegando o gancho de Assen, Fausto, próxima etapa do Mundial de MotoGP, alguma expectativa específica, a briga ali das equipes, a gente tem visto a Ducati dominante, mas a Aprilia e KTM chegando aqui a colar, o que dá para esperar do GP da Holanda? Eu acho que dá para esperar uma Aprilia forte, porque é muito sinuosa a pista, né? E a Aprilia vai muito bem nas curvas, a Ducati é sempre favorita em qualquer circuito, né, nesse momento do campeonato, a KTM esperamos que reaja, né? E vai reagir, provavelmente com o Acosta, vai andar bem, né? Mas o Acosta está chefiando a KTM, o que é outra coisa muito extraordinária, né? Um novato chegar numa categoria que ele não conhece, com a moto que ele nunca pilotou, e se superar, e de uma equipe satélite, e superar os pilotos de fábrica. Então o Acosta é um fenômeno, provavelmente vai ser o grande herdeiro da solidez, da supremacia do Mark Marques. Eu acredito que o Acosta vai ter um futuro brilhante, como já teve nas categorias de base antes de chegar na MotoGP. Mas espero que Honda e Yamaha, especialmente a Yamaha, que já tem reagido, consigam andar bem. E é uma pista que favorece a Yamaha. Quando eu fui lá em 2013, o Valentino ganhou, né? Eu fiz uma entrevista maravilhosa, sempre. As entrevistas com o Valentino sempre são maravilhosas. E ele ganhou. Aí depois eu encontrei com ele lá, ele não ganhava desde 2009, ele ganhava desde que foi pra Ducati ele não ganhava. Aí ganhou. Aí eu falei, tem que me levar pra mais etapas, cara, dou sorte pra você. Aí ele, não, beleza, tal. Ele é muito gente fina. Então espero que a Yamaha ande bem lá. A Yamaha tem uma corrida heróica lá do Jorge Lourenço, nesse mesmo ano, a corrida era sábado, ele caiu na quinta-feira, foi pra Espanha, operou o ombro, botou no lugar, meteu o pino, voltou e correu, chegou em quinto. Hoje ele não poderia correr. As coisas antigamente eram muito menos rígidas do que são hoje. Mas ainda assim, e são rígidas em função da segurança. Né? Sim, e quanto mais sim, segurança, sim. Melhor para qualquer esporte. A gente, acho que o último acidente fatal que nós tivemos foi com o Luiz Salom em 2016, na Catalunha, lá em Montmeló, que foi um acidente... Assim, o que se fala é que ele olhou para trás e quando olhou para frente a moto andava tanto que bateu no paredão. Depois eles mudaram aquele fecho de volta. Sim. E depois quando chegaram à conclusão final, e foi muito ruim porque a equipe dele é a SAG, é do Edu Perales, que é brasileiro, sabe? Então é a única equipe de um brasileiro, tem um brasileiro dono de equipe no Mundial de MotoGP, na Moto2, que é o Eduardo Perales. Então o Salom estava em segundo no campeonato, perdeu o campeonato na Moto3 na última corrida, então ele estava em grande evidência e foi um desastre economicamente, né? E por tudo, né? Não só pelo sentimento, mas pela estrutura que ele tinha, imagina para um brasileiro montar uma equipe. Eu já visitei a fábrica dele, a sede da equipe dele, ele faz tudo lá. Sabe? Então para ele foi um baque imenso e felizmente ele se recuperou e está bem, está no campeonato com o Jaume Maziak, que foi o campeão da Moto3 no ano passado, na equipe dele, né? Então, e com o Bo Bensneider, que é holandês, espero que volte para correr na Holanda e acho que vai ser um grande evento. Espero também que a Colômbia arrebente na Moto3 com o Davi Alonso, que está andando muito, e que na Moto2 tenhamos uma corrida como foi a de Mugello, né? Que a sprint da Moto2 foi reduzida, foi uma corrida espetacular. Espero que o Joe Hobbs e os outros pilotos façam frente ao Sérgio Garcia. Eu espero que todas as etapas e que o Eric Granado consiga um bom resultado na Moto E e que o campeonato chegue aberto até a final, quem sabe até a última curva da última volta. É o que todos nós que gostamos do esporte esperamos, que as competições sejam dessa maneira. Sem dúvida, a gente fica na torcida pelo Eric, pelo Diogo Moreira também, e você citou a situação das equipes, o negócio vai estar animado depois de confirmação de Marques na Ducati, Jorge Martin na Aprilia, Enea Bastianini aí já no esquema para correr pela Gas. Olha, teremos coisas interessantes. A quinta-feira vai ser o dia mais interessante do fim de semana em Assen. Sim, mas tem muita coisa acontecendo, né? Ficou a situação, eu falava disso desde o ano passado, que eu acho que o Marques era o favorito para essa vaga e ele meio que virou o jogo. Agora surgiu uma história que ele queria uma moto 2025 na Gresini, mas a Ducati não quis dar, ele ficou pé. Então ou vocês me dão a moto na minha equipe, da minha família, do Gresini, ou eu vou embora. E ele bateu na mesa e os caras reconheceram, e foi o Didi da linha que deu a palavra final em favor dele. Então, acho que o Martin vai vir mordido, né? Mas eu acho que a chance dele ganhar um campeonato mundial como equipe satélite diminuiu muito depois dessa decisão. E a gente tem sempre as surpresas, né? E o Pedro Acosta pode ser uma surpresa boa, né? Esperamos que a Yamaha também seja uma surpresa boa. O Diogo vem no melhor resultado da carreira dele, 11ª colocação, tá pegando a mão da moto. Eu falei com o pessoal a
a equipe, a MSI, é excelente. Espero muito que o Diogo consiga retornar para essa equipe. Eu vi agora, hoje, vindo para cá, que o Ivan Ortolá testou a Moto 2 da MSI. Então, talvez ele seja o herdeiro da vaga do Ogura, que deve subir para a MotoGP na vaga do Nakagami, uma coisa que a gente espera já há algum tempo. Então, tá tudo fervendo, é o caldeirão do motociclismo, que é multifacetado e encantador. Será que finalmente o Nakagami vai sair da equipe? Mas, Felipe, Jorge Martin vai estar daquele jeito, né? E eu falsito a situação de campeonato por conta da confirmação do Marc Marques na Ducati, né? Martin já de saída para a Aprilia. Além de tudo isso, o Bagnaia tirou bastante a vantagem na última etapa. O que será que vai ser a cabeça de Jorge Martin no GP da Holanda, hein? Eu quero ver como é que vai ser esse comportamento no dia que a gente gravou o podcast, que saiu a notícia. Eu fiz um comentário que nessa linha eu falei, esquece, tá? Óbvio que essa notícia é 2025, regressiva para ver Bagnaia e Martin e Marques juntos, que maravilha. Mas para mim o efeito colateral é como vai ser a sequência do Martin. E como a sequência do Martin individualmente falando, mas esse jogo do poder entre as equipes que correm com motos Ducati, uma vez que nesse momento ele está liderando. E qual é o interesse de uma moto, estou falando como marca, tá? Não estou falando como equipe. Qual é o interesse da moto Ducati ter um campeão mundial que o ano que vem não vai estar lá e os outros que estão na disputa estarão lá? E aí eu fiz esse comentário de que, para mim, as chances dele diminuíram bastante. E um dos comentários na área do YouTube questionou um pouco isso na linha de, não, mas são ambientes absolutamente independentes, as equipes, no caso Gresini, a Pramac, a principal e tudo mais. Mas eu queria até jogar isso pro Fausto. Então, respondendo a sua pergunta, eu quero ver como é que vai ser, mas quinta-feira vai ser interessante ver as entrevistas. De quanto esses caras já vão estar na versão 2025 de defender os seus interesses nas entrevistas. Ele falando bem da próxima equipe, o Marques já falando 2025 vem aí, mas ao mesmo tempo 2024 o bicho está pegando. Mas o que eu quero saber do Fausto é, nesse comentário que me questionaram assim, não, mas cada equipe tem o seu isolamento acústico, digamos assim. Eu não quis dizer que eu acho que o Martin vai ser operado, que o Martin vai alguém ali calibrar o pneu com 1 libra a menos. Não. O que eu quero saber é, para Ducati, não faz muito sentido ter um campeão que vai embora. E suposto, que tipo de desdobramento interno isso acontece? Ferrar o cara não vão, mas também não vão querer que ele ganhe. Como é que é? Eu acho que para a Ducati faz mais sentido ter um campeão com uma moto do ano passado que está chegando na equipe de fábrica no ano seguinte. Aí ferrou, hein? Eu acho que faz. Mas assim, as entrevistas coletivas, elas são feitas diplomaticamente, mas sempre escapa alguma coisa, porque os jornalistas ficam agulhando ali, né? Acupuntura, voodoo, né? Para ver se consegue tirar alguma coisa. Eu acho que o Martin, concordo com o Felipe, a chance dele ser campeão mundial diminuiu. Há uma independência nas equipes até certo ponto, né? E eu acho que agora, para a equipe Ducati, seria menos constrangedor ver o Marques, que está na briga pelo título, né? Ser campeão e entrando na equipe, e para eles mostrarem que a moto do ano passado também é boa e tudo mais, e apesar de ser no seu equipamento mais atual, dá chance do piloto, é tão boa que dá chance que um piloto numa equipe satélite vença, ainda mais quando esse piloto vai ser da equipe oficial no ano que vem. Então eu acho que como a parada já foi decidida em favor do Marques para a equipe oficial, eu acho que o empenho para que o Martins seja campeão vai diminuir bastante, né? Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas é tudo muito imprevisível, né? Espero que esse título, qualquer que seja o desfecho, seja resolvido na última curva, na curva 14 de Valência, lá virando, entrando na reta, como foi o Vinhales ganhar o título. Ele ganhou o título na última curva, da última volta, da última corrida em 2013. Foi o título mais bonito que eu já vi na vida, foi o do Vinhales na Moto3. E como que o Martin pode ser prejudicado? Ele pode ser prejudicado, assim, não é prejudicado. Todas as equipes têm. Qual é o empenho da equipe Ducati oficial para que o Bezzecchi e o Di Giannantonio tenham o melhor equipamento ou o maior ajuste? E agora, mas tem uma coisa interessante na Ducati que pode favorecer o Martin, porque eles têm a telemetria aberta. Então, ele pode ver os dados do Marc Marques, os dados do Bagnaia, os dados do Bezzecchi, são abertos os números.
Então, isso é uma coisa que é muito bacana. E eu tenho muita esperança de que o Valentino volte como equipe satélite da Yamaha no ano que vem, para que eles tenham esse tipo de atitude. Abrir, coisa que ele não quis fazer com o Lorenzo. Ele não quis abrir os dados dele, ao contrário, ele queria saber os dados do Lourenço, mas ele não queria que o Lourenço soubesse os dados dele, né? Então, todos são falíveis, né? Pessoas são falíveis, a Ducati tem uma excelência, um grande nível de excelência, mas nos bastidores não é tão excelente assim, tão preciso assim. O Bagnaia, nessa corrida da Catalunha, ele na sprint parou porque a moto reserva dele não estava boa e ele não sentiu confiança na moto, porque eles não tiveram tempo de ajustar a titular. Então tem toda uma série de fatores, não cair, né? Não cair. Então tem uma série de fatores que vão influenciar e a imprevisibilidade em qualquer esporte é um atrativo imenso, descomunal e que tem que continuar sempre sendo assim. Galera, então expectativa aí pro GP da Holanda, próxima etapa do campeonato em Assen, a catedral aí da motovelocidade, e claro, a gente vai debater tudo que rolar aqui no podcast em mais uma edição. Fausto, obrigado demais pelas histórias, foi um prazer. Hoje o programa foi especial. Eu fico muito agradecido a vocês de me dar essa oportunidade de falar um pouco sobre as coisas que eu vivo e já vivi, e que venham outras oportunidades para cada um falar de si e trazer personagens importantes do mundo do motociclismo. E só para deixar um último recado, o Michael Dunlop, vai pro bar, vai lá para o Joey Dunlop tem um bar na Irlanda do Norte, já fui no bar dele, o John McGuinness, a turma é diferenciada, já quebrou o recorde. O pai já foi, o irmão já foi, o tio já foi. Pô, parar, celebra, vai curtir a vida, que é o melhor que você faz. Esse desafio direto não é para qualquer um, é para poucos e para muito corajosos. Valeu, rapaziada, aquele abraço. Felipe, pode dar suas desculpas ao Lawrence Capirossi. E a esposa. Fake news. Foi mal. Direto no podcast. Esse foi o erro mais grave da minha carreira. Mas até eu não sei exatamente o que está vazando aqui, porque a gente tem esse estúdio de vidro. Então, são tantos amigos que a gente vai gesticulando. Eu sei que alguém pode falar, que maluco ali, mas tanta gente, boa gente por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Gui. Que prazer estar aqui nesse estúdio do podcast. Aliás, ficou muito bonito. Parabéns, Yamaha. Gui, expectativa pro resto do campeonato é boa com esse rolo todo no mercado, hein? Sim, eu acho que agora meio que sacramenta o caminho do tricampeonato do Pecco, porque a Ducati tá entre a cruz e a espada, né? Porque não quer que o cara que não estará dentro do guarda-chuva seja campeão, mesmo tendo a moto, e do outro lado, eles não querem que a moto de 2023 seja campeã em 2024. Então, o caminho tá sacramentado pro Bagnaia, basta ele fazer finais de semana como ele fez na última etapa em Mugello, onde ele foi perfeito. Galera, Pecco Bagnaia vai conseguir o tricampeonato consecutivo? Comentem aqui e mandem as suas histórias também de motociclismo, que a gente gosta muito da interatividade aqui no podcast. Então acompanhe aqui no YouTube, nas plataformas de Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music e tudo mais também, que a gente tá em todas elas. E claro, mandar pra galera que gosta de motociclismo. A gente tá fazendo esse projeto aqui em parceria com a Yamaha, porque é um mundo a ser explorado de maneira cada vez mais aprofundada. Pessoal, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.